quem está certo? A Bíblia ou a ciência? Nós fomos criados do sopro, do barro, da terra, ou nós evoluímos de um ancestral comum ao macaco e chegamos até aqui? A vida começou lá de estruturas unicelulares e chegaram até aqui. Eu sempre fui um cara estranho. Eu sempre olhei essa questão da seguinte maneira. Desde pequeno, quando eu nasci, eu pensei, cara, eu estou no mundo. Se eu quero, eu estou no mundo e eu não sei de onde eu vim e para onde eu vou. Se eu quero entender esse mundo, eu tenho que buscar conhecimentos de como isso aconteceu. E teve duas teorias. Teve duas coisas. Teve o lado da Bíblia, que eu ouvi sempre das pessoas, que o ser humano, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou todos os animais, deu sopro, criou o homem do pó da terra, deu-lhe sopro de vida. E tem a teoria que a gente chega na escola e aprende. A gente pensa, poxa, faz mais sentido isso. Aí começa o conflito. Eis que começa o conflito. Você pensa, cara, não faz sentido. Como é que criou do barro? Fica algumas coisas inacabadas na sua mente logo antes. Logo antes já fica algumas coisas. Ah, Deus criou do barro. E, sabe, você fica com algumas perguntas. Aí quando chega na escola, você ouve a professora explicando que você, não é assim. Deus aconteceu da seguinte forma, a evolução dos... Beleza. E aí? Você começa a... Eu pensei, cara, o que é isso? Isso faz sentido. E eu sempre gostei de estudar, gostei de entender como funcionam as coisas. Eu sou apaixonado por física, sou apaixonado por biologia, química, etc e tal. E eu continuei estudando, tá? Beleza, mas eu nunca... Não vou dizer que nunca. Mas eu nunca fechava a porta totalmente para teoria de Deus, a teoria da Bíblia. Nunca fechei a porta totalmente para isso. Porque eu acredito que isso é ser burro. Você descartar totalmente uma coisa. Eu acredito que você... É o momento que a pessoa fecha a mente e não importa o que você mostra lá. Eu já percebi isso em tudo, em política, em tudo. No momento que a pessoa fecha a mente numa narrativa, não importa o que você mostra lá, ela não abre mais a mente. Então eu sempre mantive, sabe, mesmo que eu fosse acreditando nisso aqui, eu sempre mantive, o que dá uma certa indecisão. Você é sempre indeciso, é sempre dúvida, você sempre tem dúvida, você sempre está indeciso, você sempre, o tempo todo, você nunca fecha ali e vai para sempre. Você nunca vai para sempre naquela, você sempre tem um pouco de você mantém uma pulga atrás da orelha para outra hipótese, para outras hipóteses. Você sempre mantém a mente aberta. E isso gasta muita energia. Gasta muita energia para você pensar, para você raciocinar, para você parar e fazer as conexões você está questionando, colocando as duas hipóteses em questionamento dentro da sua cabeça o tempo todo. Isso gasta muito tempo, gasta muita energia. E eu continuei, estudando lá, foi assim que aconteceu. Isso faz sentido. Aí até o momento que eu digo, não, tá certo, a ciência tá muito certa. Aí teve aquele conflito, sempre tem aquele conflito a religião tá certa, a ciência tá certa, mas a religião nunca me mostrava de forma lógica. Eu digo, puxa, é estranho isso. Aí até que você vai pesquisando, você vai começando a perceber que alguns padres eram cientistas, que algumas teorias de alguns padres eram cientistas, que algumas pessoas são cientistas e são religiosos, etc. Aí você, tudo bem, alguns cientistas são religiosos, e isso não significa que a teoria da Bíblia é mentira. Talvez, aí o que é que veio na minha cabeça? Deus ele simplificou as coisas, porque ele não queria. O que foi que eu imaginei, o que foi que eu pensei? Eu pensei, Deus simplesmente ele simplificou as coisas. Tudo bem, a ciência está certa. Tá ok? Mas Deus, o que é que ele fez? Ele simplificou as coisas, porque Jesus não podia chegar aqui e falar, cara, é o seguinte,
Ele não podia chegar naquela época lá, 2000 anos atrás, e falar, não, é o seguinte, acontece. Isso foi eu pensando naquela época. Hoje eu já tenho um entendimento meio diferente. Hoje eu tenho algumas dúvidas, tenho algumas coisas para ser resolvidas. Mas vamos lá. Naquela época, Jesus não ia chegar assim e falar, cara, é o seguinte, teve um ancestral comum, um grupo um grupo de indivíduos unicelulares e pluricelulares com poucas células chamadas cladóceros, capópedes, que são a base do oceano, que eles basicamente eles criam eles pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio utilizando a luz do sol e foi esses os indivíduos que foi a base depois da formação da Terra para criar os primeiros indivíduos, etc, etc, etc. E aí veio os anfíbios, veio os répteis, etc, 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 para chegar aqui. Deus não ia fazer isso. Então Deus pegou e simplificou. Deus criou, isso era o meu pensamento na época. Deus criou o homem do pó da terra. Pronto, simples, do pó da terra, veio da terra. Deus criou os céus, a terra, Deus criou as árvores, os animais e Deus criou o homem. Simples, soprou, pronto, sopro de vida. Simples. Jesus simplificou. Aí beleza. Isso foi o que eu acreditei. Aí depois eu pensei. Fiquei muito tempo acreditando nisso e sempre tenho em dúvida, né, etc e tal, etc e tal. Eu pensei, cara, existem algumas coisas, até um momento que você se questiona sobre algumas coisas, não, eu tô achando que aí você começa a ver muitas coisas erradas na igreja, você começa a ver, entendeu? É isso aí, os anos vai passando, você vai começando a ver, e aí você vai estudando a ciência, a física, mostrando, ensinando como é que faz, a física é assim, existe a Terra, existem os planetas e existe a força da gravidade, que mais tarde se provou que não é uma força. O Newton disse que era uma força, depois perceberam que não é uma força, e sim é uma deformação no espaço-tempo, que foi falado por Einstein, e outras pessoas já refutaram Einstein, falam que não existe teoria da relatividade, é balela, ele tirou isso, além de ter plagiado de alguém, ele tirou isso de outra coisa, beleza, mas isso aí é uma linha de raciocínio. Mas tem a questão das forças, que você vê claramente, é a força, você faz os cálculos, tá, beleza, toda uma ciência, você vê a física, a química, aquilo tudo se encontrando ali, entendeu? A química e física, as camadas de valência do átomo, entendeu? Tudo isso lá junto, e você vai estudando a camada de valência, um spin, etc, 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 prótons, nêutrons e elétrons, tudo isso ligado, e você pensa, beleza, tá fazendo sentido. E meio a isso você começa a ver algumas coisas erradas que tá tendo na igreja. Você fala, cara, eu tô achando que fizeram alguma coisa errada aqui. Tem algo errado aqui. Tem algo errado. Aí você pega e diz, o que será que tem errado? A igreja fez tanto de coisa errada aqui. Cara, mas tudo bem, a igreja é feita por homens, etc, etc. E os caras, o problema foi o entendimento das pessoas. O entendimento foi errado. A pessoa entende, a pessoa não entende direito o que quis dizer, interpreta de forma errada, cria suas coisas, as pessoas acreditam nos ídolos, e aí você começa a desacreditar da palavra em si. Você começa a desacreditar do evangelho. Mas depois você entende que não é o evangelho em si. Depois você começa a perceber. Eu vou continuar esse vídeo em outra parte para não ficar muito longo. Beleza? Vamos lá.